dos seus sonhos. A mensagem que o Espírito de Deus propôs no meu coração está justamente sintonizado no capítulo de número 37 do livro do Gênesis. Quero trazer um tema nessa manhã e o tema é a trajetória de um sonhador. O livro de Gênesis, no capítulo 37, mostra-nos um amor de um pai para seu filho, a saber, Jacó. Jacó foi aquele que desde o seu nascimento, ele traz as suas características peculiares que era só dele. A saber que desde o nascimento de Jacó, no capítulo de número 25 e o verso 24 ao 27 do livro do Gênesis, nós vamos observar que ao nascer junto com seu irmão Esaú, que eram gêmeos um do outro, Esaú era diferente por causa da pele, por causa da tonalidade dos pelos que tinha no seu corpo. Mas quando ele nasce, ele vem segurado no calcanhar do seu irmão. E isso já vai demonstrando desde o seu nascimento quem era Jacó. No capítulo de número 27 do livro do Gênesis, mostra-nos que a mãe de Jacó, junto com ele, tramam, maquinam para tentar roubar a primogenitura do seu irmão Esaú. Sabemos que Esaú foi aquele que viveu da caça, mas Jacó foi aquele que vivia dentro das tendas. A saber, Jacó era um pastor. O que me chama a atenção é que o capítulo de número 28, Jacó está sofrendo na casa de Labão. Após o período de tentar enganar seu pai o manda para a casa de Labão. E ele sofre por 14 anos dentro da casa de Labão. Mas o capítulo de número 29, ele encontra-se com Raquel, o qual era o seu maior desejo que ele tinha no seu coração em se casar com aquela moça. A saber que o Labão enganou e deu Leia no lugar de Raquel. E o que me chama a atenção é que o capítulo 29, ele encontra-se com Raquel no campo, mas o verso de número 28 do capítulo 29, eles se casam, e neste casamento, nessa aliança, eles tentam ter filho, mas Raquel era estéril e não podia gerar, e isso lhe impossibilitava que ela pudesse dar filhos para Jacó. Haja vista que, se Labão deu Leia no lugar de Raquel, ele se relaciona com Leia e Leia vai dar filhos para Jacó. Haja vista que Raquel sabe que Leia está dando filho e ela pensa em dar Bila para se relacionar com Jacó e vai gerar filhos. A saber que Leia já está sabendo que já não está podendo mais gerar filhos e ela vai dar Zilpa para se relacionar com o velho Jacó e também vai gerar filhos. Mas aprove a Deus abrir a madre de Raquel e ela vai dar à luz a um menino, e este menino seria o mais amado pelo velho Jacó. Esse menino seria o mais próximo do velho Jacó. Esse menino seria o filho mais carinhoso, mais zeloso, que Jacó tinha atenção sobre ele. Este menino é José. José é um moço de aproximadamente 16 a 17 anos de idade. José era um moço que nesse período, nesse inteirinho de tempo, Deus vai mover o coração do velho Jacó e vai tocar no coração do velho Jacó para entregar para o menino um presente, a saber, uma túnica. Esta túnica era uma veste longa que alcançava desde os pulsos até os tornozelos dos pés. E o que me chama a atenção é que alguns comentaristas dizem que aquela túnica era vestida apenas por filhos dos reis, a saber que as filhas e os filhos do rei Davi vestiam túnicas semelhantes àquelas que José estava recebendo naquele momento. Haja vista que o maior significado da túnica não estava no seu colorido. O maior significado da túnica não estava apenas na sua beleza que ela trazia, mas a essência da túnica estava em quem estava vestido sobre ela. Vou repetir. O maior significado da túnica não estava no seu colorido. O maior significado da túnica e o que resumia a túnica era em quem estava vestido sobre ela. A túnica era sinônimo de nobreza. A túnica era sinônimo de autoridade. E é por isso que os seus irmãos maquinam e se aborrecem
Porque ao receber a túnica, José está sobre ele, uma autoridade que ele não poderia receber em momento nenhum. Haja vista que por direito a túnica não era do menino José. A túnica por direito seria de Rúben, a saber que foi o primeiro relacionamento que Jacó teve com Leia. Então ele, por ser o filho mais novo, o filho mais velho de Jacó, ele tinha por direito a sua primogenitura. Só que o que me chama a atenção é que José é o 13º filho do relacionamento de Jacó com Raquel. Ele nasce, então era o último da filha e não tinha posicionamento nem condição nenhuma de José receber a túnica. Só que o que me chama a atenção é que Deus está movendo o coração de Jacó para entregar o menino um propósito que não era para ser dele, mas sim de Rúben. Mas só que Deus, ele sabe selecionar, e não tem volta quando Deus seleciona, não tem volta quando Deus separa, não tem volta quando Deus capacita, escolhe e envia para a sua obra. Deus moveu o coração do velho Jacó para trazer um grande mover num propósito no coração daquele que estava lá atrás. Deus não precisa que você fique em lugares de destaque para Ele poder te usar. Não importa o ambiente que você more ou a casa que você reside. Se o céu te escolheu, se o céu te chamou, Ele ainda é fiel para poder selecionar em um ambiente que você se encontra. E o que me chama a atenção é que não tem escolha para voltar quando Deus seleciona. Mas se de fato, se houvesse uma disputa dentro da casa do velho Jacó, ao haver o pronunciamento e a entrega da túnica, eu acredito na minha simples conjectura, Rúben poderia se levantar e dizer: eu sou o primeiro filho deste relacionamento, e por direito a túnica será minha. Haja vista que se Rúben perdeu a primogenitura, por direito seria de Simão, que era o segundo filho de Leia. Se Simão e Rúben perdessem a primogenitura, qualquer filho de Jacó poderia ter ela. Porém, o primeiro problema acontece ao receber a túnica. Porque ao receber a túnica, no capítulo 37, a Bíblia diz que houve um impacto no coração dos seus irmãos que o aborreciam. Só que a primeira dificuldade que eu vejo na Bíblia é que ao José sentar na mesa, por ser o filho mais amado, por ser o filho mais próximo, por ser o filho da velhice, o que me chama a atenção é que ao sentar na mesa ele era o mais novo, seus irmãos mais velhos, Jacó estava na mesa, sua esposa estava na mesa. Porém eu acredito que José, para poder falar, precisava pedir uma oportunidade de levantar a mão e dizer: eu preciso falar. A saber que ele diz: peço-vos, rogo-vos que ouçam este sonho que eu tive. O primeiro problema na vida deste menino, da trajetória de um sonhador, vai começar ao receber a túnica. Por quê? Porque todos os seus irmãos queriam receber a túnica, pois o foco principal deles, primeiro, era ter a túnica, porque a túnica trazia atração para quem estava ali vendo, a túnica trazia atratividade para quem estava ao seu redor. Todos queriam a túnica, mas eu quero que você entenda que aquilo que o céu lhe capacitou, ninguém pode carregar o que é somente seu. Eu vou repetir: muitos vão querer ter o que você tem, mas não serão dignos de carregar o que o céu lhe presenteou. O segundo problema e o segundo tópico aqui da trajetória desse sonhador começa justamente ao contar o primeiro sonho. Ao contar o primeiro sonho sentado na mesa, eu acredito que o menino José se levantou e disse: eu preciso contar esse sonho. Eu não estou suportando esse sonho que foi me dado. A saber que o primeiro problema foi a túnica, mas o segundo problema foi justamente ele ter contado o primeiro sonho. Porque ao contar o sonho, o foco vai mudar dos seus irmãos para José. O foco principal era a túnica, mas ao contar o sonho, a rota dos olhares dos seus irmãos vão mudar. Porque não era a túnica agora que seria a atração principal, mas o sonho do menino. E ele diz: eu estava no campo, amarrando feixe,
E eu vi quando o meu feixe se posia em pé. E eu observei e eu vi que os feixes de vocês também ficavam em pé. Porém, eu vi que os feixes de vocês se curvavam diante do meu que estava em pé. E isso não vai trazer o impacto para o coração do seu pai Jacó. Mas isso a Bíblia diz que vai trazer o impacto para o coração dos seus irmãos. Se os seus irmãos desde o primeiro problema já tinham sido impactados ao receber a túnica, imagine no primeiro sonho. Isso mexeu com a mentalidade dos seus irmãos, que a Bíblia diz que um dos seus irmãos se levantam e pergunta: reinarás tu sobre nós? Ou terá domínio sobre nós? Ou seja, isso mexeu com a mente. Se a túnica era o maior foco dos seus irmãos, isso vai ser mudado ao contar o primeiro sonho. Porque o sonho é um projeto, aleluia, que não se pode saber o que será. E não se sabe a dimensão de como será aquele projeto. Anderson Góes. A túnica é um projeto pequeno que todo mundo está vendo ao seu olho, aos seus olhos. Porém o sonho é um projeto que não se pode imaginar como será e não tem a dimensão de como será aquele sonho. Porque ao contar o primeiro sonho, isso vai impactar o coração dos seus irmãos. Só que o terceiro problema é ao contar o segundo sonho. Ao contar o segundo sonho, a rota vai ficar pior ainda da trajetória desse sonhador. Ele começa a se levantar e ele diz: eu sonhei outro sonho, e eu preciso contar a vocês. E ele disse: eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Haja vista que o primeiro problema foi a túnica, o segundo problema foi o primeiro sonho, mas o terceiro problema será justamente o segundo sonho de José. José conta, e agora quem vai ficar impactado não é os seus irmãos, é justamente aquele que simbolizava o seu herói, o seu salvador. Vamos usar dessa linguagem, era Jacó. Jacó é a figura de um pai, e todos nós sabemos que um pai significa para todos nós o nosso herói. Mas ele vai ouvir do seu herói, do seu pai, aquilo que ele não queria ouvir. Ele vai repreender o seu filho. Porém a Bíblia diz que ele guardou isso no seu coração. Haja vista que eu aprendo que a primeira lição aqui, do primeiro sofrimento do menino, ou de todo o sofrimento que todos nós sofremos, não se inicia no ambiente de fora. Todo sofrimento sim começa justamente no ambiente de dentro da casa. Por que, Elias? Porque é dentro onde você vai ouvir palavras negativas. É dentro onde vão olhar para você e vão dizer que você não é capaz de conseguir realizar esse sonho. É dentro onde vão olhar para você e o seu viver vai incomodar quem está ao seu redor. É dentro onde vão lhe perseguir. É dentro onde vão lhe caluniar. É dentro onde vão lhe apedrejar pelo modo de vestir, pelo modo de falar, pelo modo de cantar e pelo modo de orar. Ele está sendo movido por uma experiência dentro do ambiente da casa, aonde ele mais precisava de abraço, aonde ele mais precisava de carinho, aonde ele mais precisava de incentivo. É dentro da casa onde ele vai ouvir aquilo que ele nunca queria ouvir. Nem todo mundo que está ao seu redor vai conseguir acreditar naquilo que os teus sonhos estão mostrando. Por quê? Porque sonho é um projeto que não se pode imaginar e não tem a dimensão de como será esse projeto. Aleluia! E o que me chama a atenção é que o terceiro problema vai incomodar seu pai, vai incomodar sua mãe, vai incomodar toda a sua família. Porque o que me chama a atenção é que a túnica de início era o único foco, mas ao contar o sonho, a rota vai ser mudada. E ao a rota ser mudada, é justamente aqui que eu observo que o pai lhe manda ir para o campo observar o que os seus irmãos estavam precisando. E ao chegar no campo, ele observa José de longe. Nem todo mundo que está ao seu lado, nem todo mundo que está por perto vai lhe matar. Porém, não precisam estar do lado para lhe matar. A Bíblia diz que viram José de longe. E ao ver José de longe, a Bíblia diz que eles maquinam no seu coração.
O proverbista diz que sobre tudo que se deve guardar, guardemos o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Haja vista que o menino José, que foi gerado no ventre da impossibilidade, aleluia, e ele foi gerado no ventre da impossibilidade, não para ser mais um Rubem, não para ser mais um Simão, mas para ser aquilo que o seu pensamento não imaginava. Porque o próprio Isaías, no capítulo 55, verso 8 e 9, ele diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos maiores do que os vossos caminhos, e o meu pensamento vai muito além do que os vossos pensamentos. E o que eu tenho preparado nem se ouviu ao ouvido do homem, e nem chegou ao seu coração, é o que eu tenho preparado para aqueles que me buscam. E o que me chama a atenção é que o desejo dos seus irmãos não são mais de ter a túnica, mas são de matar a José. Porque eu aprendo aqui que o terceiro problema de José é justamente onde faz a rota mudar. E eles observam e dizem: vamos matá-lo. Por quê? Porque nós não queremos mais a túnica. Porque ao olhar de longe, eles não dizem: lá vem o dono da túnica. Não. Eles observam de longe e eles dizem: lá vem o sonhador. Porque ele não olha de longe sabendo que José está vindo vestido com a túnica? Porque eles não vão dizer para José de longe que aquele dali vem o dono da túnica? Porque túnica qualquer um pode usar. Cantar não significa nada. Pregar não significa nada se você não tiver os projetos que Deus lhe proporcionou para você ser alguma coisa lá na frente. E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para a minha geração: nós precisamos entender que a túnica é momentânea. Um prega, outro canta, e isso vai passar, e Deus vai levantar outra pessoa no lugar. Mas seus sonhos, seus projetos não são para quem está do seu lado. É para você viver. É para você viver. É para você viver. E ninguém pode viver aquilo que somente Deus lhe entregou. E o que me chama a atenção é que eles olham de longe e dizem: lá vem o sonhador. Por quê? Porque túnica é algo que eu posso passar para quem estiver do meu lado. Túnica eu posso dar para quem vai vir depois. Mas sonho não. Eles olham de longe e dizem: lá vem o sonhador. Por que eles não chamam José de dono da túnica? Porque não foi a túnica que queria ser rasgada e poderia ser o projeto. Porque a túnica era algo visível. Mas o seu sonho é um projeto que não se sabe a proporção que será, e nem a dimensão que ele poderá chegar. E o que me chama a atenção para terminar essa mensagem é que justamente ao observar José de longe e José chega perto, olha o que ele vai dizer no verso de número 20: vinde, pois, e matemo-lo. Por que matar José? Por que matar? Porque eles sabiam, Anderson, que a túnica qualquer um poderia ter, mas o sonho do menino não. Observe a trajetória desse menino e traz para a nossa vida e para o contexto que nós estamos vivenciando. Muitos estão caindo no meio do trajeto. Deus está levando a muitos para o céu, e a igreja está passando por uma turbulência nesse momento, nesse período, e parece que o barco vai afundar. Mas eu olho para José e vejo o sonho do menino pronto para se acabar. Porque o maior sonho da igreja é voltar a adorar de novo, a voltar a cultuar de novo. Olha essa entreligação entre José e o povo. José é aquele que está carregando a túnica, mas também está carregando o sonho. A túnica não carrega os teus projetos, a túnica não carrega o teu sonho. O que carrega o teu sonho é propósito de Deus na tua vida. José está ao ponto de ser morto. Por que eles vão querer matar o José? Porque os projetos de Deus não estão na túnica. Porque ao pegar o menino, ele rasga a túnica, tira a túnica e diz: agora vamos matar. Por que vamos matar? Porque matar, se matar ele, o sonho já era. Porque o sonho e José está entreligado. Você e o sonho é um só. O que me chama a atenção é que, parafrasear, eles jogam José